onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda da maré é um movimento. Em tempos de isolamento, A ciranda vai rodar E vai fazer entre nós mais uma ponte, Alargando o horizonte, dos sertões até o mar. Demos as mãos nesta roda virtual. A ciranda contra o mal, ela não pode parar. Pois de mãos dadas a corrente não se parte. contra o olho do mar. nossa voz não vão calar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. E de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda uniu os republicanos Contra todos os tiranos que estão a governar. É uma aliança entre as forças progressistas Contra os nazifascistas que voltaram a se agrupar. E faz trincheira com os povos da floresta, Defendendo o que resta da fauna, flora e de ar. contra o garimpo que faz mata virar pasto. Agronegócio nefasto que só pensa em lucrar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. e de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda quer Congresso funcionando, STF julgando, cada qual no seu lugar. Sem ditadores, cala a boca sem censura, cala a boca sem tortura, sem exílio alemão. Ela é maior que as muralhas lá da China. Do Auá com Chinchina, ela vai se alastrar. Com a arrastão desses de tarrafa e rede, arrastando a fome e a sede para além do lado de lá. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda faz a onda, faz um laço e no mundo dá um abraço e abraçada vai lutar. Contra o racismo, flagelo da humanidade, pela luz, fraternidade, pelo mundo vai rodar. Dança no passo da ciência pro futuro, não dá mãos ao obscuro, aos que negam o bem virá. e essa dança que nasceu de uma praia, ganhou o mundo, se espraia
Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, Outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, Ninguém solta a mão, ninguém. Ninguém solta a mão, ninguém. uma onda diz vai, Vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam. Ninguém solta a mão, ninguém. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Boa noite! Olá! Boa noite a todas, a todos, a todes. Eu acho que, né, vale dizer que não há melhor forma de começar as nossas lives do que com essa ciranda belíssima que passa uma mensagem de tanta importância, né? E que a gente pode, então, dar as mãos e lutar e criar um mundo diferente, né? Um mundo melhor. Então, é com muita alegria que eu, né, Natália Albuquerque, aqui, a mediadora, recepciono a todas as pessoas que estão aqui com a gente para essa quinta live. Sim, quinta live do projeto Paulo Freire na escola. Pois é, continuamos celebrando, né, o centenário de Paulo Freire. E a live de hoje tem como tema: ensinar exige amorosidade ou virtude e uma constante avaliação da prática educativa. E para começar, como eu gosto de fazer, eu quero ler só um trechinho, e esse trechinho é bem curtinho mesmo, do texto 5, que é o texto que fundamenta essa live sobre amorosidade ou virtude e avaliação da prática educativa, que é de autoria da professora Targélia Albuquerque. Então, a professora Targélia fala: a amorosidade em Paulo Freire vai além das demonstrações de afeto e aproximação carinhosa. É tudo isso e muito mais. É cuidar do outro em plenitude, é compromisso com a justiça, a superação das opressões, com a liberdade que promove felicidade de povos e nações. Essa amorosidade, ela reafirma o pacto da vida. Então, eu gostaria de começar com esse pensamento. Vamos manter esse pensamento. Amorosidade não é só fazer carinho na cabeça do outro, mas é cuidar, né, da outra, é olhar para o outro como o indivíduo que ele é. Então, vamos manter isso e vamos construir aqui uma live muito linda nessa noite de sábado. Bom, então eu gostaria de dizer que eu sempre, né, preciso passar essas informações. O projeto Paulo Freire na escola, ele é organizado por uma coordenação colegiada. Que nessa coordenação estamos eu, a professora Targélia, a professora Inês Fornari, a professora Séfora Freitas e também colaboradoras maravilhosas, né, que estão nesse núcleo. A professora Maria Aparecida de Mello, que é uma das nossas convidadas de hoje, com muita alegria, e a professora Naide dos Santos, por exemplo, né, que tem uma carreira aí, uma longa caminhada com Paulo Freire. E eu sempre gosto de, então, começar agradecendo
o Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, né, da Universidade Federal de Pernambuco, o Sintep e o Simproja. E também agradecer à editora Construir, né, que possibilitou que esses textos que foram feitos, né, primariamente, como vocês já podem, né, na leitura ter visto, foram feitos primariamente para edições especiais da revista Construir. A editora Construir, no nome da pessoa de Zeneide, disponibilizou, então, esses textos para distribuição gratuita, para a organização desses cadernos pedagógicos, o que é extremamente, né, importante. Então, um grande agradecimento a essas instituições, a essas pessoas. E gostaria de dizer que, né, acho que todo mundo está tendo acesso aos cadernos, mas talvez tenha algumas pessoas novas que estão chegando, que ainda não estão inscritas na plataforma e não estão recebendo os cadernos. Esses cadernos, eles contêm textos, né, textos da autoria da professora Targela, eles são cadernos pedagógicos. Então, esse que a gente vai trabalhar hoje é o caderno que contém os textos 4 e 5. E depois, para a próxima live, vai ter o caderno número 6. E esses cadernos, eles são, né, feitos, e aí a gente precisa fazer mais um agradecimento ao Sintep e ao Simproja, né, que fazem a impressão desses cadernos e a distribuição desde o sertão até o litoral de Pernambuco. E além da versão impressa, a gente tem a versão digital. E essa versão digital está chegando no Brasil inteiro, como, por exemplo, a PUC Minas, né, o projeto Ler, que está, né, abraçou também e se tornou parceiro aqui do nosso projeto Paulo Freire na escola. E esses cadernos, a gente fica muito feliz de dizer, eles chegaram pela plataforma, eles chegam a 1.600 pessoas e, além disso, na sua forma digital, por outras divulgações, chegam, então, ao número aí muito grande. Então, a gente tem uma felicidade muito grande de saber que Paulo Freire está chegando nas escolas, né? E aí a gente tem as nossas lives. Essa é a live 5. No dia 4 de dezembro, a gente vai ter a live 6 e o encerramento do projeto Paulo Freire na escola. Bom, pelo menos esse ano. Quem sabe continuamos no próximo. Mas teremos, então, o encerramento no dia 11 de dezembro. E, né, vale lembrar que para essas pessoas que são novas, ainda não se inscreveram na plataforma, é a plataforma Even3. Então, se vocês colocarem lá, né, na plataforma Paulo Freire na Escola 2021, vocês conseguem se inscrever no nosso projeto e aí, a partir disso, a gente tem um canal de comunicação e vocês vão receber, né, diretamente os informes e os cadernos também. E, para finalizar, então, já caminhando para as nossas falas, eu gostaria de agradecer, né, já de antemão, a Cecília, que está aqui na tela comigo, que eu sempre falo que ela é maravilhosa e hoje ela é mais maravilhosa ainda. Também agradecer o Henrique, que está aqui com a gente, fazendo toda a estruturação da parte técnica. Henrique, muito obrigada. E também as nossas convidadas, que eu gostaria, então, agora de montar a nossa mesa. Então, eu vou chamando, o Henrique vai colocando as nossas convidadas em tela e a gente vai, então, para vocês saberem quem são nossas convidadas e depois, então, a gente começa com as falas. Então, eu gostaria, primeiramente, de chamar a professora Letícia Ramé e agradecê-la muito por estar aqui. Estamos muito animados com sua fala. Depois eu gostaria de chamar a professora Maria Aparecida de Mello.
Cida, querida, estamos muito felizes. A Cida é Paulo Freire na escola, né, Cida? E então estamos assim brilhando para ouvir você falar. Também gostaria de chamar a professora Sara Ingrid Borba. Professora Sara, é um prazer, de Alagoas, né? É um prazer ter você aqui, muito obrigada. E também colocar aqui na mesa a professora Targélia Albuquerque, que vai conversar com a gente durante a roda de conversa. Então, eu gostaria, né, de fazer esse agradecimento aqui em nome do projeto. Vai ser lindíssima essa live. E com isso, para eu não demorar mais, eu gostaria de passar para a nossa primeira fala, que é a da professora Letícia Ramé. Então, eu gostaria de introduzi-la oficialmente. A professora Letícia Ramé, ela é natural de Recife, Pernambuco. Ela é educadora, professora, pedagoga, escritora, psicopedagoga, palestrante e pesquisadora. Bastante coisa, né? Ela cursou pedagogia na Federal de Pernambuco, desenvolve estudos e pesquisas na área de arte, educação e cultura, fez mestrado em Psicologia Social e da Personalidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, fez o doutorado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, com uma abordagem sobre o movimento de cultura popular em Pernambuco. Em 2008, o resultado da tese de doutorado na área de educação transformou-se no livro intitulado Movimento de Cultura Popular, Impactos na Sociedade Pernambucana. Na década de 90, ela fundou em Ouro Preto, Olinda, o Colégio e Curso Paulo Freire, que trazia como proposta pedagógica o socioconstrutivismo. Ela integrou ainda a diretoria do Centro Paulo Freire na década de 2000. Atualmente, é professora universitária na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, a FACHO. É idealizadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Paulo Freire, GPAUF, e conjuntadores do curso de pedagogia da FACHO, já agora recente, né, Letícia, em 2021. Então, Letícia, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui. Noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade. É com muito prazer que recebi o convite da professora Targélia, colega e amiga de longas datas. E boa noite também aos demais que estão assistindo. Já vi que tem um ex-aluno meu que já entrou, e eu fico muito feliz, né? E muito mais feliz em poder dialogar sobre alguns conceitos tão importantes na educação, principalmente nesse momento que estamos vivenciando de pandemia, né? Ou seja, online, estamos fazendo esse trabalho. E falar de Paulo Freire na escola, ensinar exige amorosidade ou virtude e uma constante avaliação na prática educativa, é muito importante para mim. Eu queria mostrar a vocês isso na prática, a teoria e na prática, através do slide. Eu queria que Henrique, por favor, colocasse. Enquanto isso, eu vou mostrando a vocês as fotos e o conceito que é possível verificar, o conceito de amorosidade em Paulo Freire, a partir exatamente de quando iniciou a redemocratização, ou seja, depois do golpe militar, que Paulo Freire ficou exilado, e depois, na década de 80, que ele volta ao Brasil, e a gente teve acesso aos livros de Paulo Freire, às leituras de Paulo Freire. E muito eu comecei a ter interesse, que a gente estudou na Federal, porém, a gente não teve acesso a esses livros na época, né? Então, na década de 90, assim que Paulo Freire
volta ao Brasil, aí tivemos contato. Henrique, saiu, pronto, obrigada. Então, eu tive contato com Paulo Freire, está aqui, inclusive minha irmã, que junto de mim também é educadora de apoio. O governo de Pernambuco criou os educadores de apoio nessa década e nós fomos a São Paulo, esses educadores de apoio, e tivemos com Paulo Freire no Congresso de Alfabetização, isso na década de 90. E aí eu comecei a ter contato com Paulo Freire e pedi permissão para abrir o Colégio de Curso Paulo Freire. E aqui está Paulo Freire e Germano Coelho, que era prefeito de Olinda. E foi nessa escola que eu desenvolvi os princípios freirianos e os conceitos e comecei a fazer formação de professores, formação inicial e formação continuada. Pode passar, Henrique. Então, veja como os nossos alunos aprendiam e através de projetos, né? E projetos de leitura onde as crianças escolhiam os seus livros, não de forma tradicional, mas não de forma bancária, mas de forma problematizadora, dialógica, onde as crianças escolhiam os livros que queriam ler. E a gente percebe aí onde os conceitos do título do evento, a amorosidade, segundo Paulo Freire, aparece constantemente nas escolas freirianas. Então, vamos ao próximo slide. E aí, eles escolhiam um livro e eles, na Bienal do Livro, conheciam os autores, os escritores, pediam autógrafo para autografar o livro deles. Então, eles tinham um contato direto, né? Então, não era coisa distante. Eu acho interessante que tem uma criança aí, com 5 anos, Paulinho, que hoje está na Europa, já tem mestrado, e Paulinho, ele tocou em Mary França, que é a autora do livro que eles estavam estudando, e disse, tocou no braço dela e disse, ela é de carne e osso. É como se o autor não fosse possível ser de carne e osso. Então, a gente vê que a amorosidade está aqui constante no contato dessas crianças com os autores, com os professores, e realmente é visível. Pode passar o próximo. E aí a gente vê que as crianças aprendem em oficinas de cultura africana, indígena, no Museu do Homem do Nordeste, tendo contato aqui com Nando, que é esse artista plástico, ensinando a fazer uma peça indígena, uma peça de barro, e eles vão conhecendo a cultura e aprendendo a respeitar. Então, o próximo, a gente vê que eles tiveram contato direto com os índios. Isso aqui, atualmente, é o Morro do Peludo, e os índios funiôs estão fazendo a apresentação, inclusive da música Jesus Cristo, nessa área, e Ariano Suassuna, e o índio, e o historiador Boró, que é índio, ele é historiador e advogado, está aqui também junto. Aqui é Boró e aqui é Ariano. A esposa dele também está aqui juntinho. Então, eles foram para ter uma aula de história nesse espaço que hoje é o Santuário da Mãe Rainha. E nesse espaço, Ariano e o índio Boró, eles deram uma senhora aula, e os índios sobre exatamente a cultura indígena. E os índios cantaram uma música, Jesus Cristo, em Iatê, que é a língua dos índios. E quem fez essa tinha sido Ariano, que tinha feito, junto com o historiador, que tinha colocado exatamente a música Jesus Cristo na língua Iatê. Então, foi muito emocionante. Próximo.
E aqui, Brenan, quando soube que era o Colégio Cruz Paulo Freire, ele veio receber os alunos e, inclusive, foi entrevistado, porque a minha escola ela demorou muito a ser registrada, porque ela era diferente. Ela tinha da educação infantil até o 5º ano e depois ia para o magistério, que hoje é o normal médio. E aí os alunos do magistério fizeram uma entrevista com Brenan. E Brenan depois participou da minha tese como entrevistador. Ele é entrevistado da minha tese, foram 31. Germano Coelho, Brenan, Guilherme Robalinho, e todos esses entrevistados, eles aparecem na entrevista deles, já pode passar para o próximo. A entrevista deles já passa a amorosidade de Paulo Freire em todo o decorrer que eles tiveram na universidade. Então, o conceito de amorosidade para Paulo Freire é a demonstração concreta do profundo amor ao ser humano, que move o diálogo, que sustenta a vida e a formação de coletivos críticos e libertários. Essa amorosidade que escuta, que estimula a pronúncia da palavra, palavra que é diálogo, é praxis. Amorosidade que se constrói na relação entre os seres humanos, possibilitando a problematização da realidade, da denúncia e do anúncio, da resistência contínua pela humanização do sujeito humano. E aí a gente vê que se transforma a teoria, a prática se transforma na praxis. E aí a gente vê, quando nós inauguramos o Colégio Cruz Paulo Freire, nós pedimos, quando Paulo Freire faleceu, nós pedimos que a praça em frente ao colégio fosse dado o nome de Paulo Freire. E pedimos exatamente nesse período. E só agora que conseguimos que a praça fosse colocado o nome dele. Conseguimos esse semestre, não é? Agora, em setembro, no dia 25 de setembro. E inauguramos uma geloteca. Então, tem livros, como era no Movimento Cultura Popular, que tinha as praças com esses espaços, né? Então, eu estou vendo que Targélia já apareceu, deixa eu ir finalizando. Então, aqui a gente inaugurou a Praça Paulo Freire e criou o GEPALF, que é um grupo de estudo na faculdade que eu ensino, a FACHO. Foi concurso de pedagogia. E aí a gente vê que era possível ver que era uma filosofia de vida de Paulo Freire. Foi possível, nas entrevistas que eu fiz com os 31 entrevistados, como eu já falei, não é? Guilherme Robalinho, Brenan, Abelardo da Hora, eles mostraram, e deu para perceber como era essa filosofia de vida, dessa amorosidade dele, não é? E nesse grupo de estudo de GEPALF, tivemos Targélia, que foi quem fez a abertura lá conosco na FACHO, junto com a Eliette Santiago, junto com o Naide, e foi um momento belíssimo. E aí, fechando a praxis, a gente vê que desse grupo de estudo já saiu um e-book, que isso foi muito importante, onde fizemos cartas para Paulo Freire, e nossas cartas estão nesse e-book. Então, teve uma carta minha, teve uma carta de um aluno meu, Bruno, que é um africano da Guiné-Bissau, e de uma aluna que também faz parte desse grupo do mestrado da Federal de Educação, e que é Zumar. Então, a gente fechando, a gente viu que foi possível a gente realmente unir a teoria e a prática, dando-se a praxis visível, não é? E, para fechar a minha fala, a gente vai ver que, na nossa escola, a gente viu a categoria ou virtude, que a escuta autêntica implica na iniciativa do educador de estimular o educando, ajudando
a se reconhecer como sujeitos do conhecimento, produtores da sua história. Agora, só é possível essa prática se a educação for democrática, se for uma pedagogia problematizadora, dialógica, emancipadora. E, para finalizar, na última semana da comemoração dos 100 anos de Paulo Freire, eu fui entrevistada e um aluno perguntou à sua mãe por que não ensinava na pedagogia freiriana, porque não alfabetizava. E a mãe, professora, disse porque os alunos não aprendiam. E esse aluno me perguntou na minha entrevista. Aí eu só fiz dizer, eu tive um colégio e todos os meus alunos foram alfabetizados, não saiu nenhum analfabeto. Muito pelo contrário, tem um aluno que já tem mestrado na Europa, já tem um que fez doutorado no Japão, e todos que eu ainda tenho contato, por ser da comunidade, por morar em Olinda, eu tenho boas notícias. Todos estão muito bem colocados. Foi tudo que eu tinha que dizer a essa mãe. Agora, se você não quer mudar a maneira de ensinar, é outra questão. Mas se você quiser aprender, estudar e utilizar a pedagogia freiriana, qualquer criança ou adulto aprende. Porque foi pesquisado com adultos, mas a gente faz adaptação para criança e eles se alfabetizam. Obrigada, boa noite. Desculpa se eu passei algum minutinho. Imagina, tá tudo certo. Que prática linda, que vivências lindas, que projetos lindos, que colégio lindo. Muito bacana, vai ser muito legal depois a gente discutir, né? Quando a gente abrir a roda de conversa, tenho certeza que vão ter muitas perguntas. Então, professora Letícia Ramé, gostaria de agradecer pela sua participação, pela sua fala. Muito obrigada. E agora eu gostaria de chamar a professora Maria Aparecida Vieira de Mello para a sua fala, mas antes, né, como com Letícia, eu gostaria de apresentar oficialmente a Cida, né? Nossa querida Cida. Bom, professora Maria Aparecida de Mello, a docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é diretora pedagógica da licenciatura em Pedagogia pela UAB, UFRPE, é doutora em Educação pela UFPB, mestre em Educação, Culturas e Identidades pela UFRPE e Barra Fundagem, pedagoga pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista em psicopedagogia, gestão pedagógica, educação em direitos humanos, educação do campo, história e cultura dos povos indígenas e tecnologias e artes. Tá bom, né? Ela é líder do grupo de pesquisas, estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire, pesquisadora do Núcleo de Estudos Agrários e Dinâmicas Territoriais da Universidade Federal de Alagoas, pesquisadora do Laboratório de Educação, Novas Tecnologias e Estudos Étnico-Raciais, da UFRN, e do Grupo de Estudo e Pesquisas, Discursos e Imagem Visual em Educação, da UFPB. Além disso, ela é a diretora pedagógica do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco. Então, com esse rechonchudo currículo, eu chamo a professora Cida e passo a palavra para ela. Cida, muito obrigada por estar aqui. A palavra é sua. Com enorme satisfação, né, que me faço aqui presente, e agradeço, Natália, pela sua simpatia e também pela sua forma calorosa de nos acolher e de nos recepcionar. Bom, gente, para fazer jus à temática dessa nossa conversa, né, que nos une neste presente momento, eu trago aqui uma historinha para ilustrar, né, intitulada Amor no Coração. Na sala de aula havia várias crianças. Uma delas perguntou à professora: Professora, o que é o amor?
A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais lhe despertasse nela o sentimento do amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse: quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse: eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda criança falou: eu trouxe esta borboleta, veja o colorido de suas asas, vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança respondeu: eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E assim as crianças foram se colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. Esta estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu e perguntou: meu bem, por que você não trouxe nada? E a criança timidamente respondeu: desculpe, professora. Vi a flor e senti o perfume que exala. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume durasse mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que percebera que só podemos trazer o amor no coração. E essa historinha é de um autor desconhecido. E eu gostaria de trazer nesta historinha os 3 enunciados que constituem a nossa conversa aqui: amorosidade ou virtude e uma avaliação da nossa prática educativa. Poderei eu adentrar ao enunciado da amorosidade e assim compreender, ao mesmo tempo questionar quais são as atitudes amorosas no chão da escola que devemos ter. Retificando esta pergunta ou fazendo-a de outro modo, eu gostaria de perguntar a vocês, professores, quais são as atitudes amorosas que vocês estão tendo com os seus alunos através do trabalho remoto? Qual é o diálogo que está sendo estabelecido? Qual é o nível de interação que está sendo construído entre educador e educando? Como podemos nós cuidar em plenitude em meio ao distanciamento social e ao isolamento? Unidos tão somente pela conexão,
pela conectividade das telas? Como podemos ter sensibilidade para as dores que incomodam a essência humana das pessoas? Como podemos nós, professores e educandos, estarem sendo cuidados plenamente em meio a este caos que nós estamos vivendo socialmente? Se nós fôssemos aprofundar as questões emblemáticas que a pandemia tem nos causado, se nós fôssemos problematizar e aprofundar o processo de adoecimento entre os profissionais e os estudantes, que sensibilidade podemos nós extrair da nossa condição finita existencial? E, por fim, como estabelecer práticas de solidariedade em meio às questões políticas, sociais, econômicas, culturais e emocionais que estamos sendo, de certo modo, atravessados pela pandemia. Diante disso, eu gostaria de questionar como estamos ouvindo os nossos estudantes, quando a sua maioria mantém as câmeras fechadas e os microfones desligados. Como estamos prestando a nossa solidariedade e dando o feedback através das conversas individuais nos grupos do WhatsApp que são tantos? Como estamos cuidando plenamente um do outro? Como estudante, professor está sendo cuidado no aspecto micro da sua existência, no seu ambiente familiar, e, sobretudo, no aspecto macro, que diz respeito ao seu ambiente social, inclusive de trabalho. Pois bem, a virtude, ela necessita de uma escuta autêntica. Será que nós estamos prestando atenção às aclamações, aos pedidos de socorro que nossos estudantes denunciam? E nós também, professores, será que nós estamos sendo ouvidos pelos nossos coordenadores, pelos nossos gestores, diante das questões que emergem, da complexidade que há no trabalho remoto, que houve um desdobramento temporal, uma carga sobrenatural e desumana que não humaniza as pessoas? E aí nós precisamos entender que é preciso praticar o respeito às diferenças, aos tempos de aprendizagem, assim como também é preciso exercer a pedagogia da humanização. E eu diria ainda mais a pedagogia da presença, para que a nossa presença seja, sobretudo, percebida, respeitada, considerada e valorizada. E aí, nós adentramos ao que diz respeito aos aspectos da avaliação. Retomo a nossa historinha inicial para poder fazer a finalização da minha fala, né? Quando a professora lhe deu a nota máxima. E aí eu pergunto, como nós, professores, temos praticado a avaliação? Eu, particularmente, não sou a favor de uma avaliação quantitativa, numérica. Os meus estudantes não são números. Os meus estudantes são seres humanos complexos e integrais, que precisam, sobretudo, da minha atenção, do meu respeito às suas singularidades e às suas especificidades, aos seus modos próprios de serem e de estarem no mundo e com o mundo. E aí, eu, enquanto professora, preciso exercer uma prática avaliativa em que os estudantes tenham autonomia de expressarem como estão aprendendo, assim como também possam exercer a liberdade de expressão.
e que eu não seja a dominadora do falar, e que eu não esbarre a curiosidade epistemológica do meu estudante, porque o que ele tem a perguntar é a matéria-prima da minha prática pedagógica, sobretudo educativa, porque é a partir da pergunta que eu saberei fazer uma autoavaliação, se estou sendo nítida, compreendida ou não. E aí eu preciso exercer uma avaliação ética e crítica. E para tal, é preciso também exercer, sobretudo, uma autoavaliação e ser flexível, considerando que os nossos estudantes não são números, não são máquinas, e sim seres humanos, que precisam do nosso olhar atento, que precisam da nossa audição, para que eles sejam ouvidos autenticamente. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Mello. Que belíssima fala, poética, inclusive, problematizadora, forte, que acho que fez todo mundo pensar, né? Belíssima fala, belíssima fala. Muito obrigada, muito obrigada. Voltamos na roda de conversa. E agora eu gostaria de chamar a professora Sara Ingrid Borba. Olá, professora! E vou apresentá-la também aqui oficialmente. Bom, a professora é doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Educação do Campo, Tecnologias da Educação, Psicopedagogia, Desenvolvimento Infantil e seus desvios, bastante coisa, licenciada em Pedagogia, atua como professora de Educação Básica do nível médio na rede estadual de Alagoas e é coordenadora no curso de Educação e Jovens Adultos, Educação de Jovens Adultos e Idosos da rede municipal. É professora de Atendimento Educacional Especial, professora em cursos de formação de professores no Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, da UFPE, e no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos, no PEP UFPE. É membro também do FEPEC, o Fórum Permanente em Educação do Campo, em Alagoas. Então, professora, a palavra é sua e agradeço muitíssimo por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. Muito obrigada, a palavra é sua. Obrigada, Natália, muito obrigada. Eu que agradeço poder estar aqui, partilhar com vocês esse momento riquíssimo, é um momento glorioso por estarmos juntos nesse evento, um evento curto, mas que traz profundidade de reflexões sobre a nossa prática pedagógica, sobre o nosso papel enquanto professores, eu enquanto professora da educação básica, né? Eu costumo dizer que nasci dentro da educação, a gente já tem experiência de escola, porque é aluno, porque torna-se professor, e isso vai enriquecendo todo o nosso trabalho e toda a nossa vida. E essas experiências enriquecem também a nossa experiência humana, a nossa vida enquanto sujeito, nos lugares, nos espaços em que ocupamos. Uma questão muito importante que é colocada aqui é a questão de uma das categorias muito ricas de Paulo Freire, uma categoria importantíssima, que é a amorosidade. A amorosidade, onde está a amorosidade, né? Então, trazendo da fala das colegas que já fizeram uma exposição oral, trouxeram referências importantíssimas de uma prática pedagógica, de um pensamento, de uma reflexão desse fazer pedagógico, e esse fazer da prática pedagógica docente, eu gosto de ressaltar dessa forma, né? E que Paulo Freire traz importantes reflexões para o enriquecimento. Eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto professora da educação básica,
da educação básica do ensino fundamental, principalmente, porque é o contato que eu tenho com essas crianças, com esses jovens, que me faz, ou que me fez, ir construindo minha experiência enquanto professora. É a minha experiência enquanto professora do ensino médio também que me fez ir construindo essas reflexões. Então, eu venho do chão da escola pública, da escola que vocês também conhecem. Então, que reflexões nós podemos fazer? Quando nós estamos na nossa relação intrínseca com os nossos alunos, a nossa relação nos processos de interação, como nós estamos nos colocando? A professora Aparecida traz a referência do contexto atual, pós-pandemia. Né? E pós-pandemia, nós temos uma nova experiência, uma outra experiência de relações com esses alunos. E o questionamento que ela deixa é justamente voltado para as questões que eu vou trazendo para vocês, de como é que a gente está se posicionando nesse contexto, quais são os desafios que nós estamos tendo e quais são as formas de enfrentar estes desafios. Como é que nós estamos refletindo sobre isso? Fiquem atentos ou fiquemos atentos, porque o contexto educacional em que nós estamos inseridos, ele está atropelando as relações, ele vem atropelando as nossas relações humanas, né? No momento em que a gente mais precisa se humanizar, estar se humanizando uns com os outros, né? Nas nossas inter-relações sociais e afetivas, emocionais, o que nós temos, precisamos estar longe, precisamos estar separados, mas a gente precisa estar atento a essas questões, a esse fazer, e como a gente vai lidar com isso. Como é que a gente vai lidar com as crianças que estão em sala de aula, ávidos por relações, eu digo isso por relações e interações, porque no retorno da minha experiência enquanto professora, sala de aula, o que eu percebo é que eles estão muito mais interessados em se relacionar uns com os outros. Eles queixam-se das atividades corriqueiras de antes, ainda querem praticar os encontros que antes faziam nas atividades escolares, eles não podem mais fazer os trabalhos em grupo, eles não podem mais interagir da forma que antes. Então, é um contexto de novas aprendizagens. E como é que nós podemos trabalhar com isso? Né? Então, eu tenho me sensibilizado muito com essa questão na minha prática pedagógica, porque vai trazendo uma dificuldade também do professor. A gente coloca sempre a questão do aluno, mas o professor também precisa ser olhado, precisa ser visto nas suas emoções. Como ele vai lidar com isso? O professor também está afetado. Estamos todos afetados por esse processo de desumanização, né? Que a gente precisa ficar atento e buscar alternativas para sobreviver a esse momento de risco de perder a nossa autenticidade. Então, trazer a discussão Paulo Freire vem fortalecer essas questões, vem fortalecer a educação, para que não se perca o sentido do ato de educar, pautado na amorosidade, no respeito, na ética, na solidariedade, no cuidado, né? Como a professora bem colocou, que o cuidar não está só no toque, no aspecto físico, mas o cuidado nas relações uns com os outros. Como é que a gente vem lidando com essas questões? Como é que a gente vem se construindo ou reconstruindo? Não é fácil se reinventar num contexto que não se conhece. Estamos reaprendendo a fazer educação nessas novas exigências. E que exigências são essas? É a reflexão que a gente precisa fazer. Que exigências são essas que precisam estão sendo colocadas na escola e exige de nós um processo de avaliação, autoavaliação, constantemente. A autoavaliação das nossas práticas pedagógicas, do encaminhamento do nosso fazer, como nós vamos construindo essa questão pedagógica no ato de educar e como nós vamos construindo também o processo de humanização dos sujeitos. Enquanto eu me humanizo, também
ajudo o outro a se humanizar e o outro também me ajuda a humanizar. Tem a ver com a relação da teoria e prática no processo da praxis pedagógica, né? A relação da praxis, que a professora também citou, e esse processo de construir, reconstruir e construir, de fazer, refazer-se, né? Dessa questão da teoria, da prática e da teoria, né? Constantemente, num processo de amorosidade, de solidariedade, e olhar a criança, o indivíduo, como um sujeito que também precisa de amor, de afeto, de carinho, mas um carinho para além do ato de tocar, para além do ato de olhar, para o ato de transformar vidas. É esse o nosso papel enquanto educador, um papel de transformação. E eu ajudo o outro a se transformar e me transformo nesse processo. É a palavra que eu deixo para vocês nesse momento, que a gente precisa de estar ouvindo e também escutando. Eu costumo dizer que com essa pandemia, com tantos momentos online, a gente quer mais falar do que ouvir. Então, é preciso a gente também fazer o processo inverso, ouvir o outro, se deixar ouvir. E nesse exercício da escuta, a gente também vai se construindo e ajudando a construir essas novas relações. Então, é esse o meu recado para hoje, professores. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Sara. Grandes questionamentos, grandes colocações, riquíssima sua fala. Agradeço muito por estar aqui. Acho que, nossa, que time, hein? Que time! Estamos muito bem aqui de contribuições. Bom, então agora eu quero chamar todas para a gente formar a nossa mesa e poder ter a nossa roda de conversa, né? Então, eu gostaria de chamar a professora Targélia Albuquerque. Boa noite, professora Targélia. Para quem não sabe, ela é minha mãe. Para quem não reparou o sobrenome... quero chamar também a professora Letícia Ramé, a professora Maria Aparecida de Melo e a professora Sara Ingrid Borba. Então, abrimos oficialmente aqui a nossa roda de conversa. Quero, primeiramente, agradecer, né, as colocações todas e agradecer aqui a presença ilustre da professora Targélia, que eu nem vou apresentar assim formalmente, porque todo mundo conhece, né? Pode ler o texto e sabe como ela é um nome extremamente importante em Paulo Freire, na educação. Então, muito obrigada, professora Targélia, por estar aqui. E para começar essa roda, eu queria perguntar se a professora gostaria de falar alguma coisa para abrir aqui nossa conversa. Não tá escutando, mãe? Eu tento ser formal, gente, já estou chamando de mãe. Então, boa noite a todas, a todos e a todas, né? Um abraço grande. Eu estou realmente muito emocionada, porque, como diz Paulo Freire no diálogo com Frei Beto, as chaves da razão é o coração. Então, sentir que as pessoas estão lendo os textos, as reflexões, né? Ampliando, acrescentando, isso realmente nos anima a compartilhar as nossas reflexões, né? As nossas dúvidas. E esse é o convite que eu faço a todo mundo, né? Para ler. Mas a conversa aqui me instigou a trazer exatamente esse trio conceitual, que, na verdade, é praticamente uma unidade, porque eu só amo intensamente se eu escutar intensamente. Eu só amo intensamente
se eu praticar dialogicamente uma avaliação colaborativa, uma avaliação diagnóstica, uma avaliação amorosa. Porque Paulo Freire ele diz assim: avaliar a prática, ela é tão necessária para o aperfeiçoamento, a profundidade do nosso trabalho educativo, como a água é para os peixes e a chuva para a agricultura, né? Então, eu queria pedir licença para também contar uma história. Na verdade, na década de 80, finais da década de 80, eu estava no Rio de Janeiro e Milton Nascimento fez um show no Canecão, no antigo Canecão do Rio de Janeiro. E ele conta uma história que isso me colocou muito forte, uma reflexão de quem eu sou nesse mundo e por que eu estou aqui e qual a minha necessidade de amar e ser amada. Ele diz o seguinte, que numa região tinha um lago e esse lago tinha uma barreira. E havia alguns pescadores nesse lago pescando. E, de repente, começaram a jogar crianças do barranco dentro do rio. E aí os pescadores, assustados com aquilo, começaram a mergulhar no rio para tirar as crianças, para elas não se afogarem, para elas não morrerem. Mas um pescador se afastou do grupo e como se estivesse caminhando numa direção oposta. E aí os colegas disseram assim: ei, José, você está indo para onde? Venha-se embora salvar as crianças que estão sendo jogadas no rio. E aí José, num tom mais alto que ele podia, ele disse assim: meus companheiros e companheiras, enquanto vocês salvam as crianças, eu vou verificar quem está jogando as crianças no rio. Então, na sociedade brasileira hoje, onde se matam indígenas, se pratica feminicídio, se nega às crianças o direito de aprender, se mata a afetividade. Nós precisamos colar avaliação em todos os processos amorosos de bem-querer para verificar tanto quem promove a vida, o respeito, a esperança, como quem está destruindo, exterminando a vida dos nossos estudantes. Então, esse texto, na verdade, sobre amorosidade, eu disse a Cida. Eu dediquei um pouco a ela quando eu vi Cida na relação com a morte do pai, e ela, guerreira, continuou o trabalho a lutar para exatamente desejar essa vida. Eu vejo Sara, vejo Letícia, Cecília, vejo você, Natália, guerreira aí, cada live trabalhando. Então, eu acho que quando a gente abrir as perguntas e os depoimentos, que devem ter vários, eu diria isso. Trabalhem na situação que está óbvia, mas jamais esqueçam de analisar essas macro e micro relações que tecem a realidade social nessa desgovernança desse país hoje. E que esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa finalidade nessas lives. E eu fico super feliz porque eu vi aqui, nós tínhamos 113 pessoas ao vivo no sábado. E depois, esses encontros vão ser estudados e escutados por mais de 3.000 pessoas. Gente, isso é um grande presente da nossa presença. Pô, falei demais. Encerra, vamos para a turma aí, vamos para os comentários do chat. Bom, eu sou muito enviesada
mas eu posso dizer que, professora Targélia, você é extremamente inspiradora, porque não só a história, como a mensagem, sua mensagem, não a mensagem da história, ela nos toca em diversas formas, né? De diversas formas. Então, muito obrigada por sua fala. Vamos, então... antes de passar ali para as perguntas, eu gostaria de fazer um convite para as convidadas, para a professora Targélia também, depois verem nos canais, né, do César Paulo Freire, Sintep, Simproja, os elogios, que estão sendo assim uma chuva de elogios, assim, tá uma coisa linda. Então, muitos comentários, o Henrique está colocando aí na tela, a gente está acompanhando. Não tem tempo para falar tudo, mas depois faço esse convite para vocês darem uma olhada lá. Bom, eu queria começar com uma pergunta. Vou começar com 2 comentários de 2 pessoas muito importantes. A professora Erivalda Torres, que é a presidenta, né, do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, da Universidade Federal de Pernambuco. Erivalda, um grande beijo para você sempre, né? Tá aqui com a gente, fazendo esse projeto junto também. Ela fala: as ponderações feitas pelas professoras nos chamam para um olhar diferenciado que a educação exige, especialmente nesse momento histórico vivido, né? E o outro comentário é da professora Sandra Cavalcante. Um outro beijo para ela, que é professora da PUC Minas, que também é parceira do projeto, que, né, uma das coordenadoras do projeto Ler, lá de PUC Minas, que estavam com a gente na live passada. Ela fala o seguinte: nosso desafio ontem, hoje e sempre, fazer dos espaços públicos, das ruas e calçadas, das praças e parques, espaços de aprendizagem socialmente situada, amorosa, dialógica, crítica e emancipatória. E aí, claro, depois vocês podem comentar os comentários, mas eu gostaria, então, de colocar a pergunta aqui, primeiro começando com a professora Letícia Ramé. Professora Letícia Ramé. Ai, meu Deus, não tem o nome da pessoa, eu não separei o nome da pessoa. Vou procurar e já falo quem fez a pergunta. Mas ela fala o seguinte: gostaria de saber da professora Letícia como ocorre a escolha dos livros pelas crianças, né, para saber mais um pouco dessa prática. Então, professora Letícia. Olha, a escolha dos livros, é o seguinte: a gente não tem aquela tonelada de livro, não. A gente constrói livros. A gente utilizava Frenet no livro da vida, todas as produções iam para o livro da vida e unia a pedagogia frenetiana e a pedagogia freiriana. Quando Paulo Freire fez 70 anos, eu estava no centro de convenções e escutei um professor perguntar: professor Paulo Freire, o senhor tem alguma conexão, ou teve, com o pedagogo Frenet? Aí Paulo Freire respondeu: enquanto ele pesquisava lá na França com crianças, eu pesquisava no Brasil com adultos. Foi a resposta dele. E eu comecei a estudar Frenet. Quando eu abri minha escola, aí o que é que eu fiz? Eu uni as práticas pedagógicas de Frenet com Paulo Freire. E o que era que Frenet fazia? Ele criava muito, por exemplo, não só o livro da vida, onde tinha as produções, mas ele criou o arquivo, onde ele arquivava um tipo, onde ele trazia como um dicionário para fazer a pesquisa. Então, a aula passeio, então, muitas dentro da metodologia dele. Agora, havia muita pesquisa de livros.
Então, a gente tinha uma biblioteca realmente excelente, porque eu era monitora da editora Ática e tinha acesso aos livros que eu quisesse e precisasse. Então, a escola tinha uma excelente biblioteca. E aí, com isso, eu tinha oportunidade de trazer os livros e as crianças escolhiam qual livro, que no caso a gente trabalhava mais livros de literatura do que mesmo livro fechado. Eu digo assim, didático, a gente tinha só praticamente 2 livros. E, baseado nesses 2 livros, a gente dava todo o conteúdo necessário para aquela série, aquele ano, e os livros de literatura, eles tinham em cada semestre, eles tinham 2, dividido em bimestre. Ou seja, se tinha 4 livros, 2 por semestre, então, se tinha 20 alunos numa sala, eles tinham acesso a, no caso, 80 livros, porque você multiplica as 20 crianças por 4. Então, livro não faltava. Agora, não aquele livro de uma escola tradicional. A gente não trabalhava dessa forma. A gente tinha baseado exatamente nas leituras. A gente tinha um projeto de leitura que, na sexta-feira, a criança levava o livro desde 2 anos de idade, levava para casa e, na segunda-feira, voltava trabalhado junto com a família. A família tinha que ser muito presente trabalhando dessa forma, porque ela que contava a história, a criança desenhava, registrava o jeito dele, aí vinha a Emília Ferreiro já, aí, e no final, a criança contava a história na escola, do jeito dele, e o registro era os familiares. Para entender? Ótimo. Que ótimo, maravilhoso. Eu queria, então, fazer uma pergunta para... só lembrando, achei o nome. Quem fez a pergunta foi a Roberta Deveza. Desculpa por não ter falado seu nome antes. Eu queria, então, fazer... São 2 perguntas, Cida, para você, que, né, talvez você consiga... São diferentes, mas talvez consiga dar uma costurada. Bom, a Maria Auxiliadora falou o seguinte: professores estão sendo afetados, que eu conheço educadores que estão desistindo da profissão. Então, o que fazer para reverter esse quadro de desistência? E a Camila Ayala fala o seguinte: a respeito da avaliação qualitativa dos alunos, gostaria de saber como fazer para driblar as exigências de uma avaliação quantitativa que pressupõe pontos e registros de notas. Uhum. Licença, Cida. Depois que Cida colocar, eu gostaria de fazer uma complementação nessas questões. Pode ser? Depois. Claro. Bom, gente, eu agradeço as questões realizadas, né? E digo o seguinte, que para os professores não desistirem, eles precisam ser acolhidos pelos seus gestores. E esses gestores, eles são os corresponsáveis pela permanência dos professores. É preciso favorecer uma política de cuidado e atenção especial aos educadores, dar subsídios e recursos para que o professor possa se manter ativo, porque agora mesmo, com o processo do trabalho remoto, quantos professores não estavam despreparados, desqualificados para atuarem, sobretudo, com o uso das tecnologias, e de uma hora para outra se viram obrigados, né, a usar as ferramentas tecnológicas que antes não usavam, né? Então, é preciso que o professor seja acolhido em suas necessidades físicas, emocionais e também
tenham condições dignas de trabalho, né? O professor não é uma máquina, é um ser humano que precisa de atenção, cuidado e, sobretudo, proteção. E essa proteção, ela está acionada no campo de uma política nacional de educação que fomente uma formação continuada, que possibilite aos professores ter como desafios ações mobilizantes e motivacionais para se enfrentarem esses desafios, superando, tendo a esperança de que são capazes e que possuem um potencial muito grande para superar todas as situações limites e assim construir o inédito viável na vida, tanto pessoal quanto coletiva do seu alunado. Agora, no que diz respeito à questão da avaliação quantitativa, uma forma de nós nos contrapormos, né, no chão da escola a esta forma de avaliação é promover uma avaliação democrática e, sobretudo, emancipatória, fazendo com que os sujeitos, os estudantes, neste caso, sejam os protagonistas dos seus processos de aprendizagem. Eu lembro bem, gente, que no decorrer da minha formação, eu consegui resolver um cálculo matemático, mas que fugia completamente da fórmula do cálculo. E o professor não queria, de forma alguma, aceitar a resposta que estava correta, entretanto, não fazia jus ao processo da resposta, né, da fórmula. E aí, como o professor ter a sensibilidade para aceitar o processo de criatividade e de inteligência nata dos nossos estudantes? Porque o que nós precisamos, ainda hoje, mesmo usando as tecnologias, é romper com a prática pedagógica bancária, reprodutivista e, sobretudo, memorista, onde nós pedimos um desenho e queremos que os estudantes façam um desenho conforme nós estamos dando as características. Então, nós estamos aí lidando com o processo criativo e crítico do sujeito. E para romper com essa prática avaliativa quantitativa e se contrapor, sobretudo, às avaliações no que diz respeito à larga escala, né, como nós temos, nós precisamos educar para a vida, avaliar a essência do conhecimento que é construído para ter significado ao longo da vida para os nossos estudantes. E que mesmo que tenha um currículo prescrito, nós precisamos, enquanto professores, desconstruir e dar outro norte e exercer uma outra prática pedagógica contra-hegemônica que favoreça a emancipação dos sujeitos, a sua libertação e, sobretudo, a sua transformação para que eles sejam seres mais e melhores, como dizia o nosso mestre Paulo Freire. Agora é contigo, professora Targélia. Bacana, só antes, mãe, rapidinho. É que eu esqueci completamente, toda vez eu esqueço da presença. Rapidinho. Eu vou pedir para o Henrique colocar no chat. Então, em todos os canais que tá sendo transmitido, vai estar lá o link. Então, é rapidinho, vocês fazem, a gente ainda está discutindo aqui. Peço 1 milhão de desculpas, porque eu sempre falo que vai ser no começo da roda de conversa e eu sempre esqueço. Então, mas vai estar lá agora, tá bom? E, professora Targélia, eu queria aproveitar já, né? Você vai complementar. Eu queria aproveitar fazendo uma pergunta, que é a seguinte, que eu depois deixei de novo. Da Betânia Lins, que ela fala o seguinte: como avaliarmos amorosamente nossos estudantes se o sistema oprime a posição amorosa do professor em sala de aula?
Então, acho que pode Tá. complementar bem. Tá. Eu só vou pedir licença uma coisa. Eu coloquei até aqui no chat. Eu preferia ficar para o final, já que eu vou fazer aquela dinâmica de relacionamento. E aí, Sara pode colocar. Tá. E aí, ao final, eu faço uma ponderação e aí a gente encerra, tá bom? Tá bom, ótimo. Sara, vou te fazer as perguntas então, tá bom? Que tem para você aqui. Bom, primeiro é uma pergunta mais objetiva da Maria Oliveira, que fala: professora Sara, como coordenadora da EJA, vocês têm algum material específico para os educandos da EJA? E a outra pergunta, que aí é uma pergunta mais profunda. O José Rubens Silva Lima falou o seguinte: é possível sonhar em tempos de negação e de perseguição aos ideais freirianos? Passo a palavra para você. Ok, vamos lá. Vamos à primeira, né? Sempre tem uma questão relacionada ao livro, né? Eu queria até chamar a atenção que a professora Aparecida, ela já fez um estudo e pesquisa sobre isso, sobre a questão do livro didático, né? E eu tenho um questionamento para a gente fazer em torno disso, para uma reflexão, né? Para a gente fazer em torno disso sobre a questão do livro. Que os livros podem nos dar que a nossa realidade não nos conte e não nos enriqueça? Os livros podem nos dar alguns encaminhamentos, algumas também reflexões, mas que eles precisam ser avaliados, precisam ser analisados, precisam ser criticados. A maioria dos livros, eles não trazem a realidade. Então, os livros acabam unificando, né? E depois ele vai para escolas que são diferentes umas das outras, realidades diferentes, sujeitos com as situações específicas, bem diversificadas, e isso, né, não contempla a realidade da educação de jovens e adultos. Já vi muitos casos de professores, o livro, quando o livro chega é uma decepção, né? Então, eu sugiro e eu penso que a gente precisa primeiro analisar a nossa realidade. Paulo Freire sempre dizia que a gente precisava a gente precisava estudar. Ele dizia que ninguém ensina aquilo que não sabe, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. Então, a gente precisa o quê? Refletir sobre a nossa prática, o nosso contexto, onde o nosso aluno está inserido, inserir-se nesse contexto enquanto sujeito também de cooperação na construção de possibilidades, né? Então, isso sim vai fazer a diferença. Você pode ter o livro A, B, o que for, ou pode não ter livro nenhum. A gente tem experiências riquíssimas em nosso país sobre a educação de jovens e adultos, né? Sobre a educação de jovens adultos e idosos, né? Dentro do contexto da EJA, que é um olhar que eu preciso destacar, que é um olhar que a gente está se voltando agora para a questão das pesquisas, questão do idoso dentro da educação de jovens e adultos, e eu destaco isso, que EJA a gente está oferecendo, que ensino, que proposta da educação de jovens e adultos a gente está oferecendo, ou a gente está oferecendo possibilidade de se construir antes de pensar no livro. Eu acho que o nosso percurso tem que ser esse, olhar que proposta nós estamos construindo com os nossos alunos, né, com estes sujeitos, e não oferecer uma proposta pronta, né? E o livro, ele reflete muitas vezes uma proposta pronta e externa e diferente da realidade que os educandos vivem. Eu espero ter trazido pelo menos uma possibilidade da gente repensar essa questão do livro, né? E a outra, Natália, foi sobre... Se é possível... Peraí, vou voltar lá. Do José... A questão do negacionismo, esperançar no negacionismo. Em tempos de negação, os ideais freirianos. Adorei essa pergunta, porque eu vou poder dizer aquilo que eu acredito nesse momento mais ainda. Esse é o momento ideal para a gente discutir Paulo Freire, para discutir a proposta freiriana, nesse momento de negacionismo. Eu acredito até que foi esse momento de negacionismo que impulsionou a gente a respirar, se levantar, se reerguer e levantar nossas bandeiras
de ideologias, de crença, porque ninguém é neutro, não existe neutralidade, né? Então, a gente se levantar, se reerguer, levantar o nosso girassol, a nossa esperança e acreditar que somos capazes de fazer a mudança. E esse é o momento ideal para a gente discutir a proposta freiriana. E que ele não se acabe. Eu dizia assim, que essa discussão e essas lives não se acabem quando acabar setembro. Né? E graças a Deus a gente está aqui em novembro. Já estamos em novembro. E vamos levar Paulo Freire para as escolas. Como é que a gente leva Paulo Freire para a escola, minha gente? Lendo Paulo Freire, estudando Paulo Freire, discutindo Paulo Freire com os nossos parceiros, não só com os semelhantes, mas com os diferentes, né? De uma forma dialógica, compreensiva, passiva, amorosa. Eu digo sempre isso, que mesmo aquele que é diferente do que a gente pensa, a gente também pode caminhar juntos, né? E descobrir ali o que é que a gente tem de comum para a gente poder dar a mão e se encontrar nessa questão, porque falar de Paulo Freire, falar da proposta freiriana, é falar de amor, sim, é ser cristão, sim, nada mais cristão do que ser amoroso. Amai-vos uns aos outros, amai a todos, né? Amai apesar das diferenças, com as diferenças. Então, isso é maravilhoso. Né? Vamos levar Paulo Freire para a escola. É isso aí, muito bem, muito bem. Gente, a gente, né, já foi muito tempo, a nossa audiência não desce das 100 pessoas, quer dizer que as pessoas estão aqui gostando muito. Então, mas, né, vou encerrar as perguntas. Gostaria de fazer só 2 comentários. Um deles é que a gente tem, e eu não sei se você... Acho que o Henrique não vai conseguir, porque está lá para cima. O André Rodrigues falou, eu, é privilegiada por ser filha da professora Targélia. Que maravilha! André Rodrigues, concordo, né? Concordo. E fiquei muito emocionado pelo seu comentário. E a outra coisa só que eu queria falar, antes de passar a palavra para a Targélia, para terminar, que teve uma pergunta, puxa vida, eu perdi o nome aqui da pessoa, mas vou tentar achar e escrevo, que falou o seguinte: camaradas, vocês estão vendo os movimentos nas assembleias legislativas aprovando projetos que proíbem a linguagem neutra? Estou perplexa. Aí eu só queria falar uma coisa muito rápida, como Natália Albuquerque, não como o projeto Paulo Freire na escola. Eu acho que eu não chamaria nem de linguagem neutra, eu chamaria de linguagem diversa, porque é a tentativa de criar uma linguagem que sirva para todo mundo, né? Para todas as pessoas. E eu concordo com você, perplexa também com todos esses movimentos para proibir que na nossa linguagem, na língua portuguesa, exista a possibilidade de pessoas que não são binárias, né? Não são de gêneros binários, porque as pessoas não são 0 ou 1, né? Ou 1 ou 2, elas são um espectro, né? Então, tem uma diversidade enorme. Então, é um absurdo que não se queira deixar que a língua portuguesa tenha algo que caiba, né? Caiba para todo mundo, que faça com que as pessoas se sintam identificadas como ser humano, né? Então, isso sou eu, Natália Albuquerque, tá? E com isso, eu só queria fazer esse comentário, porque foi muito importante e eu não gostaria de deixar passar. Então, gostaria de agradecer a professora Letícia Ramé, a professora Maria Aparecida de Melo, que vai querer falar alguma coisa, deixa eu falar também. E a professora Sara Ingrid, a professora Targélia, Cecília, Henrique, todos que estão aqui. Muito obrigada por essa noite linda, esse evento maravilhoso. Eu sou mais, né? Como a categoria de Paulo Freire ser mais, eu sou mais, muito mais, depois dessa 1h30 que passamos juntos aqui. Então, muito obrigada a todos vocês. Então, eu queria passar a palavra para a doutora Maria Melo, e depois a professora Targélia finaliza tudo, e aí nós vamos
felizes continuar nosso sábado. Professora. Bom, gente, agradeço, né? Inclusive ao Ricardo Medeiros, que foi meu aluno pelo PAFO. Nós tivemos, né, Ricardo, vários momentos formativos, dialógicos, interativos, na perspectiva freiriana, com muita amorosidade, com muito conhecimento epistemológico. Então, gratidão pela sua presença autêntica nesta noite aqui comigo. E aí, para encerrar minha participação, gente, eu gostaria de dizer o seguinte, nestas poucas palavras. Minha gente aqui presente, registro a minha saudação. Neste lindo sábado, é com muita gratidão o saber inacabado no campo da educação. A amorosidade é uma prática atuante, lutando contra a opressão de forma bem militante, os desafios em superação por meio da comunhão. Colaborar com o projeto da pedagogia humana, os sujeitos respeitar, combater a prática tirana, favorecer o amar, a emoção que emana. O processo da escuta deve ter reciprocidade, viver a amorosidade e promover a felicidade, construir a humanidade com a essência de verdade. A avaliação é uma prática para além da quantidade, para que nossos alunos sejam humanos com integralidade e que os professores pelejem para a vida com liberdade. Amar assim nos convém, de forma diferenciada, praticar uma educação de forma colegiada, a essência da formação deve ser arraigada. O ato de escuta requer acolher a palavra dita, exercer a atenção de forma construtiva e, por meio da interação, a avaliação é colaborativa. Combater a desumanização deve ser nossa bandeira. Construir a humanidade de toda e qualquer maneira para nossa existencialidade com a educação de primeira. A nossa prática mantém a defesa do legado. Freire e amorosidade sobre o ser inacabado, viva a humanidade com o amor praticado. Muitas práticas dialógicas no chão da escola se faz. Freire nos é inspiração, tornando sempre capaz de viver na educação a cultura da paz. Os saberes fomentados de forma diversificada. O sujeito protagonista da história assim contada e a ação construtiva de forma inacabada. Paulo Freire, na escola, se faz necessário ter, viver a dialogicidade e conhecimento tecer, refletir sobre a realidade para mudar o viver. Agradeço a atenção nesta noite recebida, tecer neste encontro a prática aguerrida e para nosso contentamento de forma enaltecida. Gratidão, gente. Bem, gente, eu vou fazer um desafio, né, para todas nós. A questão da avaliação é uma questão muito profunda e eu fico muito feliz de ter sido assim, o objeto do meu doutorado, currículo e avaliação. Então, eu me comprometo, né, no próximo ano, a gente fazer uma discussão bem profunda sobre a avaliação, o que é uma avaliação quantitativista, não é quantitativa, o que é uma avaliação quali-quantitativa, o que é uma avaliação de sistema, uma avaliação normativa e uma avaliação da aprendizagem no cotidiano escolar. Então, aí a gente pode, inclusive, colocar Paulo Freire na escola, dialogando com outros estudiosos da avaliação, né? E aprofundando. Porque, como nós temos um pacto de tempo, e aí eu quero trazer para vocês as próprias palavras de Paulo Freire, neste livrinho aqui, que está todo rasgadinho, todo velhinho, de tanto ser discutido, se chama Pedagogia do Oprimido, que é o sentido que eu tenho desta nossa live, desse encontro. Paulo Freire só
amou verdadeiramente, porque ele foi muito amado. Teve uma infância feliz até os 10 anos, para que ele depois, quando os sofrimentos chegaram, as adversidades, esse amor tenha sido a âncora que o sustentou a enfrentar e a divulgar o seu trabalho. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, a última página do livro Pedagogia do Oprimido, que Paulo Freire diz para a gente. E aí eu vou parafrasear desse encontro. Paulo Freire diz assim: se nada ficar destas páginas, aí eu digo, se nada ficar deste encontro, algo, pelo menos, esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens, aqui ele não coloca, mas nas mulheres, nos indígenas, nos quilombolas, nas comunidades LGBTQ+, e entre todos e todas gentes dessa nossa terra e de outra terra também, se tiver por aí afora. E aí ele termina. E na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Então, é difícil, gente. É complexo, gente. É desafiador se autobiografar, se autorrevelar, acolher a revelação. Mas, como vai dizer essa música que a gente vai escutar, e que eu vou pedir para vocês inspirarem, todo mundo agora, inspira e abre os braços, inspira e abre, como se quisesse segurar o universo, mentaliza as pessoas, as crianças, e abraça. E repete comigo: a amizade é um tesouro, o amigo é um tesouro que a gente quer guardar bem dentro do peito, pertinho do coração. E 5 minutinhos, essa música linda que vai deixar para a gente esse sentimento de que ninguém larga a mão de ninguém. Mas é difícil, meu povo, vai escorregar. A gente vai ter medo, mas a gente está fazendo. E vamos caminhar nisso. Então, vamos segurando a gente como se segura todo mundo ouvir essa música. Henrique, maestro do saber. Henrique, e com essa música, um beijo. Vemos vocês no dia 4 de dezembro. Tchau, obrigada. Vamos ouvir a música, não Vamos não ouvir solta. a música. Vamos ouvir a música. Vamos ver se ela toca, viu, gente?